Oi pessoal, continuando a aula passada, terminamos o capítulo 1 e agora vamos para o capítulo 2, que fala sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Começando na seção 1, eu vou explicar triângulo retângulo, conceito, elementos e Pitágoras. A gente sabe que um triângulo é retângulo quando um de seus ângulos internos é reto, ou seja, quando um de seus ângulos mede 90 graus. No caso, essa é a simbologia que diz que é 90 graus. Então, o ângulo reto nesse caso aqui é esse ângulo aqui. Para esse triângulo aqui, é esse aqui. Então, a gente vai dar algumas notações para esse triângulo ABC, certo? Lados. Os lados serão os lados que vai do ponto A até o B. A gente escreve dessa forma. AB, com um traço em cima. Aí vamos ter o lado B, C e o lado AC, que vai do ponto A para o ponto C. Os ângulos internos. A notação para os ângulos internos é o seguinte. Para um ângulo reto aqui, vai ser o que? Vai ser o B, AC com um chapéuzinho na letra respectiva para o ponto do triângulo. Que no caso aqui é o A, eu estou falando desse ângulo aqui. Então é BAC. Aí para esse caso aqui, ABC vai ser ABC com um chapéuzinho no B. E para esse outro lado, esse outro ângulo vai ser BCA ou ACB. Tanto faz, ACB ou BCA, né, que é voltando. As medidas do lado vai ser dado por essas letrinhas aqui em vermelho. A vai ser a medida do lado CB ou BC no caso. B, o Bzinho pequeno vai ser a medida do lado AC. E o C vai ser a medida do lado AB. E as medidas dos ângulos. Que em vez de a gente escrever essas três letras aqui, né, para descrever, para denominar os ângulos internos, as medidas deles vai ser somente a letra que refere-se ao ponto em questão. Por exemplo, esse ângulo interno aqui, um ângulo reto de 90 graus, a gente vai dizer só A e um chapéuzinho. Vai significar que é a medida desse ângulo. Aí no caso aqui vai ser B chapéu, é esse aqui. E o último é C chapéu. Então, sempre quando a gente tiver um triângulo retângulo, a gente vai ter um ângulo reto que mede 90 graus, certo? Nesse triângulo retângulo, os lados têm certas denominações. O lado que é o lado oposto ao ângulo reto, o ângulo de 90 graus, ou seja, o lado oposto é esse lado aqui, o lado BC. O nome desse lado vai ser chamado de hipotenusa, certo? E consequentemente os outros dois lados que sobram é chamado de catetos. Esse aqui é cateto e esse aqui também é cateto. Nesse exemplo aqui desse triângulo, qual é o lado oposto ao ângulo reto? Vai ser esse aqui. Então esse aqui vai ser o chamado de hipotenusa. Se esse lado é hipotenusa, os outros dois lados são chamados de catetos. Cateto, cateto. Certo? Agora eu vou dizer o que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é uma relação das medidas dos lados de um triângulo retângulo.
Então esse teorema de Pitágoras ele só vale para triângulo retângulo. Então vamos pegar esse triângulo aqui. Eu vou dizer o que é o teorema de Pitágoras, que é a medida da hipotenusa ao quadrado, ou seja, ao quadrado, a medida dessa hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos outros dois catetos, cada um ao quadrado, ou seja, b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, hipotenusa, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos dois catetos ao quadrado, b ao quadrado mais c ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. Seção 2, triângulo retângulo. Vou falar aqui as razões trigonométricas que existem no triângulo retângulo. É a questão se eles são semelhantes, né? Então, primeiro, eu tenho aqui esse triângulo, certo? Eu tenho esse primeiro ponto é chamado, eu vou chamar ele de ponto B. O ângulo que ele faz é o B chapéu, certo? E aqui eu vou ter vários perpendiculares formando um ângulo de 90 graus. Ou seja, então cada triângulozinho desse aqui é um triângulo retângulo, né? Se eu pegar aqui, ó, esse aqui vai ser um triângulo retângulo. Esse aqui vai ser o triângulo retângulo. Esse aqui vai ser outro triângulo retângulo. E esse aqui vai ser outro triângulo retângulo. Certo? Aí então, primeiro, o B aqui, o ângulozinho B é fixado, certo? Então, o cateto oposto a esse ângulo, o cateto oposto a B e a hipotenusa são diretamente proporcionais. O que é que isso quer dizer? Então vamos lá por parte, né? Ele está dizendo aqui, fixado B, eu vou pegar o cateto oposto a ele. Quem é o cateto oposto ao ângulo B? É esse lado aqui, certo? Ou seja, o lado A1C1. E a hipotenusa, quem é a hipotenusa nesse caso? Né? O ângulo reto está aqui, então o lado que é o oposto ao ângulo reto é esse lado aqui. Então a hipotenusa é esse ângulo aqui, é esse lado BC1, certo? E aí que ele está dizendo que esse lado A1C1 é diretamente proporcional a BC1. Ou seja, ele está dizendo o quê? Que o lado A1C1, esse lado aqui, ele é diretamente proporcional a esse outro lado, BC1. Ou seja, pegando outro retângulo aqui, essa relação vai ser equivalente ou semelhante ao lado BA2, ó. Não, pera, A2C2, A2C2 e BC2, ó. BC2. E assim sucessivamente, ó. Ou seja, esse lado A3C3 também vai ser diretamente proporcional ao lado BC3. E assim, quantos pontos mais eu tiver, quantos mais retas aqui eu tiver. Recapitulando, ele está dizendo o que nesse primeiro aqui? Que esse lado é diretamente proporcional a esse, e que esse aqui é diretamente proporcional ao todo, esse aqui. Certo? E assim sucessivamente. 2. Outra relação. Fixado B que é o ângulo, né? O cateto adjacente a B. Quem é o cateto adjacente ao B? Vai ser... O cateto adjacente vai ser esse lado. E a hipotenusa, então a hipotenusa é esse aqui. São diretamente proporcionais. Ou seja, vai ser o BA1 vai ser diretamente proporcional a BC1, certo? Que por conseguinte vai ser o diretamente proporcional ao B, que é o BA2, vai ser diretamente proporcional a BC2,
Q vai ser diretamente proporcional a B a 3, ó. E B C3. E assim, quantos mais eu tiver aqui, né? Então entenda, pessoal, que aqui tem uma relação, ó. Tem uma relação entre esse lado BA1 com BC1, uma relação com outro triângulo aqui, ó, BA2 com BC2. Ou seja, se eu pego aqui, eu sei essa medida, eu sei essa medida aqui, eu sei essa medida, e eu sei essa medida, eu posso encontrar, né, ou essa medida, que se eu quiser, ou então esse total aqui, usando ou essa relação ou essa relação. Aqui tem outra que também é parecido, acho que vocês já notaram. 3 fixado B. Os catetos opostos e adjacente a B são diretamente proporcionais. O que é que ele está dizendo? Vou pegar fazer um outro triângulo aqui bem rapidinho para explicar, se já está muito poluído. Então vou pegar aqui, vou só botar aqui. B, A1, A2, C1, C2. Peguei esse triângulo aqui, ó, pessoal. Aqui tem um ângulo reto e aqui tem um ângulo reto. Então ele diz o que? Fixado o B, né, o B chapéu, que é esse ângulo aqui. Os catetos opostos e adjacente a B são diretamente proporcionais. Ou seja, quem é o cateto oposto? O cateto oposto a B vai ser esse lado aqui, AC1. E para esse outro triângulo maior vai ser esse outro aqui, A2, C2. E os catetos adjacentes? O adjacente para esse primeiro triângulo vai ser esse aqui. E para esse segundo triângulo maior vai ser esse lado todinho. Então eu posso relacionar eles da seguinte forma. Vai ser A1C1, né? A1, esse aqui, A1C1, BA1 sobre BA1 vai ser igual a A2C2, que é esse lado aqui, que vai ser para BA2, diretamente proporcional a BA2. E se eu continuar os triângulos aqui como aqui de cima, se eu continuar e tiver outro triângulo aqui maior, então ele vai ser, se eu botar aqui A3 e aqui um C3, vai ser da mesma forma, né? A3, C3 está para B, A3 e assim sucessivamente. Então o que é que a gente pode tirar dessas relações? É que essas relações elas não dependem do tamanho do triângulo, certo? Elas não dependem do tamanho do triângulo, depende somente do ângulo em questão, o ângulo fixado. Tá entendendo? Então a partir daí, entendendo isso, a gente pode definir algumas relações trigonométricas principais, que eu acho que vocês já conhecem, né? Seno, cosseno e tangente. Então a gente vai ver o seguinte. Imagine que a gente tem esse triângulo retângulo, certo? Aqui é o ângulo reto de 90 graus. Aqui vai ser a hipotenusa. E esses dois aqui vai ser os catetos. Cateto e aqui cateto. Certo? Então eu vou fixar esse ângulo aqui. Quando a gente fixa um ângulo, a gente chama o cateto que está o cateto oposto, né? É esse ângulo. A gente chama esse lado aqui, nesse caso, como eu estou fixando esse ângulo aqui nessa posição, né? Então o cateto que vai ser esse aqui vai ser o cateto oposto, o nome dele, certo? O nome desse cateto, cateto oposto. Por quê? Porque ele é o cateto que está oposto ao ângulo. Aí nesse caso aqui, esse aqui vai ser o cateto adjacente, porque ele está adjacente ao ângulo, certo? Para decorar aí, né? Vocês treinam, vocês releiam isso aqui, certo? Copia no caderno, faz alguma coisa para fixar melhor.
Então vamos lá para as relações. Primeira relação, seno do ângulo B, certo? Eu vou pegar o seno. O que é o seno? Esse seno vai ser a medida. Vai ser a medida do cateto oposto. Ó, vou botar aqui cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vai ser esse lado, cateto oposto, sobre a hipotenusa. Então, botando em termos dessas letrinhas, vai ser o que? B sobre C. Então, o seno do B vai ser o que? Cateto oposto sobre a hipotenusa, que é B sobre C. Certo? Cosseno de B. Cosseno de B. Dessa vez, no seno aqui, a gente pegou o cateto oposto. Então, agora nós vamos pegar o cateto adjacente. Então, o cosseno de B, né, o cosseno desse ângulo, vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Certo? Ou seja, o cosseno desse ângulo aqui B vai ser o cateto adjacente, esse lado, dividido por hipotenusa. Que no caso vai ser C sobre A. Aqui eu errei a letrinha, pessoal. Aqui é B sobre A, certo? B sobre A. E aqui C sobre A. E a tangente? A tangente do ângulo B vai ser a relação entre os catetos. Ou seja, vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Certo? Vai ser esse lado, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. E botando no nome das letrinhas, vai ser B sobre C. Certo? Essas três relações trigonométricas são as três relações principais que vocês vão usar aí até o final da vida. Qualquer coisa que a gente for calcular, a gente vai precisar dessas relações aqui. Seno, cosseno e a tangente. Certo? A partir dessas três relações, a gente vai tirar outras relações trigonométricas. Mas essas outras a gente não precisa decorar porque elas são facilmente deduzidas a partir dessas três. Certo? Então, pessoal, até a próxima aula.